tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Estamos aqui, eu, Erivelto Favoreto. Eu, Rodrigo Santos de Lara, sobrenome importante, né? A gente agradece a você que está nos assistindo. Hoje nós estamos aqui com uma das nossas irmãs que está na casa do Senhor, acho que desde o começo, né, Rô? Desde 2000. Desde 2000. Então a gente pede para você se apresentar para o público que está te assistindo. Fala da sua vida, quantos anos você tem, se você quiser. Fica à vontade. Amém. Meu nome é Rosana Muniz, né, mais conhecida como Rosana Muniz. Quero desejar, né, a paz do Senhor a todos nesse momento. E eu tenho 53 anos, com muito orgulho. Tenho 2 filhos que eu amo de paixão, o Maicon e a Tatiane. Tem 35 e 32 anos. Tenho 3 netos, né, o Cauã, a Isabelle e o Yuri. E eu tô na igreja desde 2000, né, então faz 25 anos, né, que eu tô na igreja. Amanhã vai fazer 25 anos que eu me converti. Uau, Que legal. E, nossa, é gratificante, né, estar na presença de Deus. nossa, uau, que legal Isso aí. ter batido a agenda bem certinho. Bem né? certinho. Então foi um presente de Deus. Isso é muito importante, você tá aqui, né? Vai ficar gravado por bastante tempo ali no canal, então sempre você vai poder assistir, assim como seus netos, seus filhos. Isso é bem importante. Amém. Deus cuida de tudo, de todos os detalhes, né? Amém. Então deu certinho a agenda E- para e- comemorar. E quase gravamos no dia mesmo do aniversário. Sim, sim. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Então, Rô, a gente tem um propósito, né, com esse podcast, que é de levar primeiramente a palavra do Senhor às pessoas que estão nos assistindo e através dos testemunhos que as pessoas possam ver que todos nós passamos dificuldades, mas que por mais que nós tenhamos as maiores dificuldades que para nós parecem, nós temos alguém que já declarou que somos mais que vencedores. Amém. Então esses testemunhos servem para edificar, para glorificar e para exaltar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então a gente vai pedir para que você conte o seu testemunho. Tá. Bom, como diz na palavra de Deus, né, que desde quando eu te formei no ventre da tua mãe, eu já te escolhi. Eu creio assim que, claro que com todos nós, eu acho que, né, nós somos escolhidos, né, desde o ventre. E quando eu tinha, eu acho que uns 9, 10 anos, por aí, eu morava lá em Santa Quitéria. E eu comecei a participar de uma igreja batista. Só que eu não sabia, né? Depois de casada, assim, que a minha memória voltou, né, nessa época. Então eu ia na igreja batista para participar da escola dominical. Então eu e a Simone e os meus irmãos mais velhos, né? A gente participava. Só que a gente ia mesmo para participar do lanche, né? Que eles serviam lá e para pintar. Então, assim, a palavra de Deus diz assim que instruir o menino, né? Quando ele é pequenininho, porque quando ele envelhecer, ele vai lembrar. Então, eu lembro, assim, de quando a gente se juntava, né? No domingo, e nós né? Ia sozinhos. Chegava lá e eu lembro da entrada da igreja, porque a igreja ainda tem lá, né? Em Santa Quitéria. E a entrada, os bancos todos de madeira, a salinha. Então, assim, é muito importante, né, as tias daqui, né, da escola bíblica, quando as crianças vêm, né, pegar as crianças e levar e ensinar, porque eles nunca mais vão esquecer. É muito importante. Essa memória que fica, assim, imagine, eu tô com 53 anos, faz uns 43 anos que eu, né, passei por isso. Então, assim, a memória, assim, é muito clara, assim, do que eu vivi, né, com os meus irmãos lá. Só que o tempo foi passando, né?
foi passando e a gente foi crescendo e, assim, deixamos de lado, né? A gente começou os nossos pais, né, participavam da Igreja Católica, daí a gente começou a participar na igreja, não prestava muita atenção, porque a gente ficava mais na parte de fora, lá brincando, do que participando, né? Mas daí a gente cresceu e, tipo assim, católico, mas não participante, né? E veio, assim, a juventude, nós não fomos mais na igreja. Quando eu casei, eu passei, assim, por um casamento muito conturbado, né? Então, assim, a minha mãe, ela também tinha uma vida muito difícil mesmo, e tem, assim, momentos que ela cuidava dos filhos sozinha. Então, quando ela veio para Campo Magro, foi um momento, assim, de mudança, não somente de lá de Curitiba para cá, mas foi, assim, uma mudança na vida dela. Então, ela começou a ir na Igreja da Graça, e ela ia sozinha. E eu era casada, já tinha, né, os 2 filhos, e ela começou a contar para mim o que acontecia lá dentro da igreja. Qual eram as bênçãos que o pessoal recebia e que ela recebia também. E aquilo lá foi entrando na minha mente e no meu coração também. Porque o desejo começou a estar lá também junto, para participar, né, de tudo que Deus estava fazendo lá. E ela ia na igreja e contava para mim, e eu contava para o meu ex-marido. Então, assim, foi aquela coisa, assim, que Deus foi trabalhando no coração, né? E um dia eu falei assim, eu quero ir. Só que ele falou assim, se você quer ir, você vai, né? Aquele ditado lá, eu sou católico, vou morrer católico. Daí, só que eu já tinha um coração voltado mesmo para Deus, assim, eu já, que nem eu falei, desde o ventre eu sinto que eu fui escolhida mesmo. E eu fui, era na Igreja da Graça, né? Então eu fiz como a minha mãe fez. Tudo que acontecia lá, eu contava, chegava em casa e contava para ele. Então eu fiquei assim, foi em 1999, por aí. Eu tinha de 27 para 28, não, de 26 para 27, algo assim. Então eu comecei a participar lá, e daí depois eu consegui fazer ele ir até lá. E ele viu como que era, tal. Só que daí a gente começou a participar na Igreja Universal, que daí ia eu, ele e minha mãe e os meus filhos. A gente começou a participar lá, tal. E daí, tipo, no finalzinho de 1999, por aí, eu falei assim, não tá certo, né? A gente sair daqui de Campo Magro e ir até lá, né? Que era, acho que eu não lembro se é 7 de setembro, não sei o endereço lá. E todo domingo de manhã a gente ia até lá. Daí eu falei assim, não, eu sabia dessa igreja, né? Do início, tinha 3 anos essa igreja. Eu falei assim, não, eu vou... E eu sabia que o Ciro, que é o primo, né? Sabia que o Ciro vinha aqui. Eu falei assim, não, eu vou procurar o Ciro e vou pedir para ele me dar um estudo. Eu tive essa iniciativa. Daí eu fui até o Ciro e falei assim, Ciro, eu quero conversar com você. Daí ele, aquele jeitão, né? Não, vamos conversar, não sei o quê. Daí eu falei assim, então, eu quero ter um estudo, porque eu quero aprender mais, né, da palavra de Deus. E daí ele falou assim, não, vamos ter um estudo, então, né? Daí eu pensei, vai ficar nesse vamos ter, né? Não vai ter o estudo. Daí um dia ele apareceu na minha casa. E ele apareceu assim com um livro, como se fosse uma Bíblia, assim, de grossa, assim, né? Com estudo para batismo.
Então, aquele estudo, eu tive assim, eu não me recordo muito bem, mas foi assim, de 4 a 6 meses que nós tivemos esse estudo para batismo. Então, assim, a gente aprendeu e era assim, tipo, quase toda noite que a gente sentava na sala e a gente tinha esse estudo. E então daí assim, no dia 21 de junho, tinha um culto aqui na igreja. E a missionária Ana Maria, lembra dela? Então, ela ia estar aqui. E depois do culto ia ter uma festinha assim, com pinhão, né, bolo, essas coisas. E foi a deixa dele convidar a gente para vir no culto nessa noite. Aí a gente veio, né? A igreja era do lado, né, ali na ruazinha. E depois do culto, daí tinha uma lona lá atrás, assim, né? Com umas tábuas, assim. E lá estavam os bolos, essas coisas assim. Aí a gente veio, foi um culto, assim, maravilhoso, maravilhoso. E quando ela falou em quem queria aceitar Jesus, estava nós 4 lá na frente já, aceitando a Jesus. Então, assim, foi bem marcante mesmo. E depois desse dia, assim, a gente não deixou mais de vir. A gente começou a vir, né? E, assim, foi em junho. Em dezembro que a gente desceu as águas, né? Desceu as águas eu, meu ex-marido, a dona Nair, a Dora, a Salete. Então, assim, tudo lá na Frei, porque a gente morava lá na Frei na época, né? E daí a gente desceu as águas em dezembro. Mas, nesse meio tempo, né, de 6 meses, eu já tinha um cargo na igreja. Eu era secretária da igreja. Então, assim, o pastor Oswaldo, na época, falou assim, eu vou colocar você nesse cargo, porque o que Deus quer fazer com vocês é muito rápido. Deus quer usar vocês muito rápido. Então, assim, começou com essa missionária, mas naquela época vinha, assim, muitos missionários, lembra, né? Vinha muitos missionários, e todos os missionários que vinha, todo pregador vinha, chamava nós lá na frente, porque eles falavam assim que nós era uma família missionária, que Deus ia levar para outros lugares, e Deus queria usar muito as nossas vidas. Então, assim, chegou em dezembro, eu me batizei, já estava exercendo um cargo na igreja. Então, assim, foi, assim, maravilhoso, né? E a gente ficou, né, 3 anos, 3 anos assim, só que daí, depois desses 3 anos, como eu falei no início, meu casamento era muito conturbado, muito, muito difícil. E daí veio a separação, né? Deus, ele dá o livre-arbítrio para as nossas vidas, né? O diabo, ele vê uma brecha, ele entra com tudo, ele arrasa, porque a intenção dele é roubar, é matar e é destruir. Destruir o quê? Destruir as famílias. Então, assim, se ele atinge um da família, ele sabe que a família vai ser totalmente destruída, os sonhos vão ser destruídos. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque na palavra de Deus diz assim, que aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? E não é só o que está há 1 ano na igreja, mas sim aqueles que estão há 20, 30, né? Qualquer um pode cair. Então, a gente tem que, assim, estar muito focado em Deus, muito na presença de Deus, porque qualquer brechinha que a gente dá, a gente cai. Então, assim, veio a separação, né? Eu tentei muito, sabe, não ter esse fim, né? Eu busquei muito. Teve irmãs, assim, que me ajudou muito, a irmã Catarina, a irmã Rosa, né? Na época, assim, elas me deram muito apoio. Teve as pessoas que também criticavam, né? Que também queriam julgar. Mas, assim, essa parte da separação eu não quero falar,
né? Eu vou pular essa parte. Só que eu quero contar o que veio, a bênção que veio nessa época. Porque assim, nesse meio turbilhão assim que aconteceu, eu tive muitas experiências com Deus. Eu tive experiências assim que jamais, eu acho que se eu viver até 80, 90 anos, eu não vou, nunca vou esquecer esses momentos assim, felizes assim. Deus me mostrou o braço dele. Um dia eu estava na cama assim, e eu vi vindo do alto o braço dele, a mão dele estendida para mim. Então eu sabia assim que com aquele sofrimento que eu estava sentindo, naquele momento assim eu sabia que Deus estava comigo. E eu vi um anjo, né, no meu quarto. O anjo, Deus permitiu que eu visse o anjo. Ele permitiu assim que eu visse assim que eu não estava sozinha, que os anjos do Senhor, né, como diz a palavra de Deus, os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Então assim, eu vi o anjo, eu sabia que eu não estava sozinha, né? Deus de muitas formas assim, ele me mostrou que eu não estava sozinha. Então assim, eu tive muitas experiências assim que, nossa, jamais vou esquecer. Teve um momento na minha vida que eu estava ali sozinha na cama, e eu comecei a orar e eu comecei a chorar. E eu comecei a falar em línguas assim, e daí eu comecei a rir. Eu fiquei horas rindo. O Rodrigo sabe muito bem o que é isso, né? Que você já teve essa experiência. Então assim, eu fiquei horas rindo e sentindo a presença de Deus e falando em línguas assim, sabe? Então foram experiências boas que eu tive com Deus. Vem aquele momento de luta, de aflição, de dor, só que tem vidas que se afastam nesse momento, mas tem vidas que se chegam mais a Deus no momento de luta, e eu me cheguei a Deus. Só que daí, como eu falei, né, aquele que está em pé cuida para que não caia. E eu estava assim, passando aquele momento, só que daí eu comecei a me sentir sozinha. Comecei assim, me sentir muito sozinha, muito frágil, muito, sabe? E o inimigo, ele vê quando você está assim, quando você começa a enfraquecer, quando você começa a querer meio que se afastar. E foi um momento que ele entrou. E eu mesmo dentro da igreja, acho que eu fiquei uns 6 meses dentro da igreja desviada. Eu fiz coisa errada, coisa assim que eu não me alegro de ter passado por isso. Mas eu não escondo que eu passei por isso. Eu nunca escondi o meu erro, nunca, né, fiz assim como se nada tivesse acontecido. Não, eu sabia que eu estava errando, eu sabia que eu tinha errado, mas assim, eu não me alegrava com isso, né? Mas assim, teve um momento que Deus, ele me deu um sonho. E nesse sonho, eu sabia que era para mim deixar, né, tudo que eu estava fazendo de errado e voltar para a presença dele. Deus falou claramente comigo. E daí, nesse momento, eu voltei. Né, eu falei com o pastor Oswaldo e eu falei que eu estava arrependida, que eu queria, né, voltar para Deus, voltar para a presença dele. E ele falou assim: irmã, ok, né, conversou comigo, só que falou que eu teria que, e era culto de Santa Ceia, ele falou que eu teria, não sei se você lembra desse detalhe, eu teria que ir lá na frente e conversar com toda a igreja. E eu cheguei lá na frente no culto de Santa Ceia, e eu falei, né, que eu tinha pedido perdão para Deus, né, e eu sabia que Deus já tinha me perdoado, e que eu estava passando para a igreja que Deus tinha me perdoado. Eu não estava pedindo perdão para a igreja, né, para os irmãos, mas eu estava passando para eles que eu estava arrependida do que eu tinha feito, e eu queria voltar, né, para os braços do Pai, que eu nunca devia de ter saído.
E naquele momento, né, eu voltei, né? Teve até pessoas que falou que com o que eu falei, se não tivesse desviado, eles tinham aceitado Jesus, né? Porque eu falei do fundo do meu coração. Não é para me engrandecer, nada, mas naquele momento, assim, foi assim, com a alma chorando mesmo, com a alma. Eu falei de coração mesmo aquilo que Deus tinha tocado na minha vida. E eu voltei. Aquela época a gente ficava no banco. Disciplina. De disciplina. Então o pastor Oswaldo falou assim, ó, você vai estar na disciplina, então você não vai se envolver com nada na igreja, vai ficar no banco, ok. Só que o tempo foi passando e ele esqueceu de mim. Ele me deixou 1 ano e meio no banco. Daí um dia eu falei assim, pastor, você não vai me tirar do banco? O quê? Você está no banco? Tô. Irmã, eu esqueci de você. E daí eu fiquei 1 ano e meio. Acho que foi justo, né? Porque errar assim, né? Então, daí eu continuei, né, com os meus afazeres na igreja, né? Aquela época teve o primeiro grupo de coreografia da igreja. E daí eu era líder, não sabia nem montar uma coreografia, nem um passo. Só que eu era líder porque as meninas eram tudo novinha, Camila, a Josiane, a Gislaine, né, a Franciane, então elas eram tudo novinha. E eu com um pouco mais de idade, né? Daí eu fui colocada como líder do primeiro grupo que teve aqui na igreja. Então, assim, esse ano também eu já faço bodas de prata na liderança de coreografia. Verdade. Acho que eu estou falando muito, não sei se querem perguntar alguma coisa. Não, por enquanto Pode. tá tranquilo, cara, à vontade. Tá. Então, daí, assim, eu morava lá na Frei, né? Então, antes de acontecer a separação, eu fico muito feliz, assim, porque eu fui buscar a Deus, né? E com isso, o meu ex-marido aceitou Jesus, né? A minha ex-sogra também. Daí, a família do Walter veio também. A Sônia Cobatista também. Foi aberta uma porta gigantesca lá na Frei, porque através disso começou a ter estudos com os internos na terça-feira. Então, assim, cada terça-feira era um que dava estudo, né? E daí já abriu mais uma oportunidade de ter cultos na sexta-feira. Então, toda sexta-feira, né, tinha culto para os internos. Então, através disso também, né, teve internos que aceitou a Jesus, né, nem o Varela, né, que veio, o Juliano na época. Então, assim, nos cultos vinha bastante interno também, né, na igreja. Então, assim, eu fico feliz, né, porque Deus trabalhou na minha vida, daí através disso, assim, foi abrindo lugares, assim, para Deus estar entrando lá. Então, teve o estudo, teve famílias que foram alcançadas, teve, né, os internos todos. Então, assim, é gratificante, né, saber que Deus, assim, ele trabalhou de uma forma, assim, tão tremenda, né, tão maravilhosa, assim. E é isso. Então, escutando esse pedaço do teu testemunho, é muito interessante verificar algumas coisas, assim, que Deus, ele escolhe, ele prepara, né? Ele te deu todas as condições, falando em questão de ministério, né? Talvez, né, o pessoal que é da igreja que está assistindo já conhece muito mais a Rosana, que ela sempre está com o grupo de coreografia. Hoje ela é líder do grupo das senhoras, então todas, não é bem senhoras, né? Todas que são vós fazem parte desse grupo. E elas fazem um trabalho, assim, muito bonito, né? Elas dançam, são bailarinas do Senhor, elas adoram o Senhor através dos movimentos de uma forma extraordinária.
né? Às vezes, eu lembro esse tempo atrás que vocês colocaram uma não é chocalho, Pandeiro. do pandeiro. Eu olhei assim e falei, nossa, e é uma música muito agitada, um louvor muito agitado, e foi bênção. Então, Deus tinha todo um propósito, né? Falar, ó, vai precisar passar por isso, vai precisar ali ficar de disciplina no banco por um tempo para realmente dar valor. E hoje é triste, né, falar isso, mas a nossa situação é assim, muitas vezes a gente dá valor somente quando perde aquela oportunidade. Verdade. Né? Naquele caso de disciplina, é uma instrução que o Senhor, né, deu para o pastor, mas isso daí também é importante a gente pensar, né? Valorizar aquilo. E muitas vezes a gente precisa de uma repreensão, precisa de uma disciplina para que a gente busque mais e mais para continuar quando a gente está preparado. E é muito engraçado olhar tudo isso, porque eu cheguei na igreja, né, a irmã falou desde 2000, eu cheguei em 2012. Então eu cheguei no momento que a irmã estava assim com o grupo de louvor, com o grupo de coreografia já bem montado, bem estruturado. Então a minha chegar na igreja e ver, né, algumas senhoras ou as adultas dançando daquela forma, eu falei, nossa, que diferente, porque eu também vim da parte católica, da igreja católica, e lá não tinha, né, esse tipo de adoração voltado para isso. Então você chegar e vir assim é impactante, porque você recebe muito bem né, as pessoas, porque você se sente assim em casa, e a gente vê que é feito com amor. Então, né, essas mães, essas avós têm bastante trabalho para fazer em casa. Então não são pessoas que têm tempo livre assim, não estou fazendo nada, eu vou, né, arrumar alguma coisa para me fazer. Elas deixam as coisas, se organizam para estar nos ensaios, que são vários ensaios, para daí estar ali apresentando no dia, comprando roupa, né, fazendo toda aquela coreografia, aquela organização. Isso é bem bacana. Fica o convite para vocês. Deixa eu, sem cortar você, deixa eu contar sobre o testemunho do grupo. Então eu era líder do Radassa, né? Então não tinha ainda o Nova Unção. E um dia assim, eu estava em casa, Deus me... Sabe aquele que dá assim? Deus fala para você e teu coração parece que vai sair pela boca e você sabe que é de Deus. Daí eu falei assim, mandei uma mensagem, nem tinha celular, eu acho. Eu peguei e falei assim, pastor, eu quero falar com o senhor, eu preciso falar, né, com o pastor Thiago. Daí ele falou, tá bom, irmã. Daí eu falei, vai lá na igreja que eu quero falar com o pastor. Daí ele veio na sexta-feira, né, que eu tinha ensaio. Daí eu falei assim, pastor, então, vendo a dificuldade, porque a minha mãe já estava no Radassa. Eu falei, vendo a dificuldade, né, das irmãs mais de idade, Deus falou no meu coração que para me montar outro grupo, com as irmãs mais, né, com mais idade do que o Radassa, né? E ele falou, não, irmã, pode sim, fala com aquele jeitinho, pode sim, irmã, né? Se Deus falou, eu falei, ai, glória a Deus. Daí ele falou assim, mas será que as irmãs vão topar, né? Tipo, a irmã Zeni, a irmã Rosa. Eu falei assim, vão, pastor. Daí eu comecei a ir atrás delas, né? Aí eu fazia das 7 às 8 com Nova Unção e das 8 às 9 com a Radassa. Eu fiquei alguns anos assim, né? E, só que na fase de escolher o nome, eu pedi para Deus, né? Deus, qual é o nome para colocar nesse grupo, né? E eu pedindo para Deus. E um dia eu peguei e fui no banheiro. Deus, ele tem um mistério comigo no banheiro. Sério. Ele sempre fala comigo no banheiro. E eu fui no banheiro assim, daí quando eu ia sentar no vaso assim, eu ouvi aquela voz. Eu ouvi, não foi na mente, eu ouvi a voz. Falou, Nova Unção. Eu esqueci do que eu ia fazer e saí correndo, gritando e pulando, Nova Unção, Nova Unção. Então, o Nova Unção foi Deus que deu o nome. Então, assim, esse grupo foi levantado por Deus. Então, assim, eu
eu choro, eu fico feliz, junto com elas, e a gente, assim, tem uma amizade boa entre o grupo, assim, sabe? Então, assim, é um grupo, assim, que eu amo muito esse grupo. Então, assim, esse é o testemunho sobre o grupo. E a gente percebe, né, Rodrigo? Porque a avó, a gente olha a avó assim, já representa um amor, né? Você já se sente cativado. E vendo elas assim, elas fazem com tanto e elas se esforçam para fazer todos os movimentos certos. Se esforça. Sabe? Elas realmente estão ali com amor fazendo. Então, dão uma aula pra gente. Né? Eu vejo que Deus trouxe o grupo, né? A nova unção, com o intuito de mostrar pra gente que tudo é possível, cara. Basta a gente se entregar pra Jesus. Não tem idade, né? Não tem idade, não existe nada impossível para Deus. Deus usa quem Ele quer, conforme Ele quer e da maneira que Ele quer. E esse grupo é inspirador. Para mim, eu posso falar isso particularmente, é inspirador. É o que às vezes me motiva, às vezes, a não abandonar as coisas e ficar no banco ou sair da igreja. Eu falo assim, nossa, com todas as dificuldades que tem hoje, sabe? Para você estar num grupo, participando. Tem jovens que por menos coisa abandonam tudo e elas estão ali persistentes e a gente não sabe a dificuldade que é para elas em casa, como você disse, elas também têm a vida delas e elas estão ali sempre firme. E eu participando, né, da vida delas, assim, né, que como líder você tem que, né, tá participando ali da vida, né, delas. Então eu sei a dificuldade que cada uma tem e assim a vida delas, né, a dificuldade na vida, né, pessoal delas e na saúde, né. Então assim a irmã Zeni é um exemplo, né. Então assim às vezes elas vêm direto do serviço, que tem umas, que nem você falou, umas vovó aqui são mais novas, né. Então elas trabalham ainda, então elas vêm direto do serviço, às vezes elas chegam com dor, né, cansada, e elas dão o melhor delas ali. Então tudo assim, que nem eu falei para elas, errar ali os passos, até eu erro. Então assim, o importante é você dar o teu melhor, né? Deus sabe a dificuldade que cada uma tem, né? Então assim, dar o melhor, é de coração, né? Se errar, né? Claro que a gente não quer errar, mas se a gente errar o passo, né? Não errar na presença de Deus, errar o passo. A gente erra, né? Então, assim, Deus sabe a dificuldade que cada uma de nós tem, né? Então, assim, eu creio que Ele recebe, porque eu sinto muito a presença de Deus, assim. Sim, a gente tá olhando, não sabe qual que é o passo correto. Que é isso que vocês têm que ver. A gente que tá sentado, a gente não vê assim, nossa, Não olha, percebe, ela errou. né? Olha Isso lá, aí. irmã. É porque quando a gente ensaia muito, a gente fica muito preocupado em não errar, né? Uhum. Daí acaba errando. A gente imagina que as pessoas que estão assistindo vão saber que está errado, né? Mas não é. A gente aprende isso com o teatro, né? Por isso que existe um improviso muito no teatro, né? Mas não é sobre o teatro que nós vamos falar. Não, e é interessante porque olhar assim, elas ensinam, cara. E assim, tem toda uma linhagem, né? Tem os filhos, tem os netos que estão ali vendo, né? Igual no teu caso, as suas irmãs, né? Vendo sua mãe, vendo você junto. Isso incentiva. E é uma forma de você adorar a Deus e levar o nome de Deus, levar o amor a essas pessoas. Então, a igreja, a gente precisa trabalhar. Então, igual tem um ditado de um pastor, eu não lembro agora o nome, que ele fala assim, se você não trabalha, você dá trabalho. Então, essa é a linhagem ali. Então, é importante você trabalhar na obra, você se entregar, fazer o seu melhor. Então, às vezes, né, alguma irmã tem um pouquinho mais de vergonha, Deus vai usar de uma outra forma, em questão de oração, intercessão, ou vai curar essa vergonha, porque eu lembro que eu também, quando eu comecei, eu tinha muita vergonha de falar no microfone, de chegar na frente dos irmãos. A igreja era um pouco menor ainda, de questão de tamanho também, de número, e a gente tinha um pouco de vergonha e receio. E Deus foi ali, né, ensinando, cada dia mais aprendendo e tirando essa vergonha. E assim vai indo, é só a gente se colocar à disposição mesmo de ser usado e fazer o melhor que Deus recebe. Isso mesmo. Então,
deixa eu dar uma continuidade aqui no meu testemunho lá da Frei. Então, daí quando eu saí da Frei, porque eu precisei sair da Frei, né? Como eu não era mais casada, então eu tive que sair da Frei, então eu vim morar na Lagoa da Pedra. Mas antes de eu vir morar na Lagoa da Pedra, uma vez eu fui fazer compra no Mercado da Família. E eu não podia deixar de contar isso, porque isso aí tem a ver com o marido que eu tenho hoje, com a bênção que eu tenho hoje. Então, assim, naquela época, assim, eu era bem magrinho. Ai, meu Deus. Hoje não mais. Ó a vaidade falando. Então, daí, eu carregando 2 sacolas que eu acho que era mais pesada do que eu. Eu desci do ônibus de noite e estava chovendo. Uma chuva. E eu desci do ônibus e eu carregando, eu dava 3 passos e parava, porque eu não aguentava com essa sacola. Então eu fui indo. E de repente eu comecei a orar. Eu falava assim, Deus, até quando que eu vou viver isso? Até quando que eu vou passar por isso? Daí eu falei, Deus, coloca uma pessoa do meu lado, uma pessoa assim que me ajude, que seja minha, né, companheiro e que esteja ali do meu lado, né? O Senhor sabe que eu preciso. E naquela hora Deus ouviu, né? Claro que todas as horas Deus ouve, mas naquela hora ali, acho que Ele parou tudo que estava fazendo e olhou para mim. E não demorou, assim, daí eu vim, né, morar na Lagoa da Pedra, e de repente apareceu o Jacir na minha vida, né? E Deus já tinha falado com ele. Deus tinha usado a sogra da irmã dele para falar que ele ia colocar uma pessoa na vida dele que ia mudar a vida dele. Então, assim, daí a gente se conheceu, daí eu acho que pela emoção, eu conheci ele no sábado, na segunda-feira eu já fui internada, Nossa. porque eu quase morri. Se não fosse o pastor Tiago com o Guto me tirar lá do evangélico e me levar para um outro hospital, que eu tinha convênio, eu tinha morrido. Eu fiquei 16 dias internada, eu quase fui para UTI. Então, assim, Deus me tirou, né, me livrou. E o interessante é que eu acredito que Deus me levou naquele hospital, né? Eu tive que passar por isso para que 2 vidas se reconciliassem com Deus. Porque lá daí tinha uma enfermeira e um enfermeiro que entrou no meu quarto, fechou a porta para ouvir eu falar de Deus. Então, assim, eu creio que foi, né, algo, né, de permissão de Deus. E daí lá ele começou a me visitar com a minha mãe, a gente começou, né, daí a gente começou a namorar. Daí, só que chegou um certo momento que eu falei assim, ó, se você não ir para a igreja comigo, eu não vou mais namorar com você. Daí ele falou aquela história, né? Eu sou católica, eu vou morrer católica e tal. Eu falei, então tá bom, então vai para tua igreja que eu vou para minha. E eu terminei o namoro com ele. Eu falei assim, o dia que você quiser ir na igreja comigo, a gente volta. Daí ele veio me procurar, né? E achou que eu falei de momento, né? De emoção. Eu falei assim, não. O dia que você for para a igreja comigo, a gente volta a namorar. Foi na segunda-feira. Na terça-feira tinha oração. Era lá embaixo, era aqueles bancos, né? E ele era bem gordão. Daí, agora inverteu. Agora ele tá magrinho, eu tô gordinha. Daí eu, né, vim na igreja, estava na oração, sentei. Estava orando ali, com o olho fechado. De repente eu senti que o banco abaixou. Daí quando o banco abaixou, eu olhei assim no lado, eu levei um susto, porque daí eu vi ele do meu lado. Pensei, nossa. Daí tá. Depois daquele dia ele nunca mais parou de vir na terça, porque tinha menos gente. Daí ele começou a vir na quinta, daí ele começou a vir no domingo, daí um dia ele chegou e falou que ia se batizar. Eu falei, nossa, será? E ele se batizou e até hoje não se desviou, né? Tá firme, né? Nos caminhos do Senhor. Trabalhando sempre também, né? Com as fotos, E um dia
continuando ali sobre os meus filhos, né? Um dia o pastor falou, no final do ano, falou assim: se você tem algo urgente para colocar diante de Deus, que você quer que, né, Deus responda com urgência, coloque na presença de Deus. E acho que vocês lembram desse final de ano, assim, que o pastor falava isso. E eu falava assim: Deus, eu quero a minha casa, só que eu quero os meus filhos na tua presença. Então eu acho que é mais importante os meus filhos na tua presença do que minha casa. E daí não demorou muito, a minha filha veio, né, para a igreja, continuou na igreja, porque naquela época os dois, eles pararam, né, não tinha o que fizesse para eles virem para a igreja. Eu chegava na igreja, eu não prestava atenção em nada, porque eu ficava nervosa, né, deles não virem. Então, assim, daí ela desceu as águas, né, hoje ela é batizada, falta o Maico, mas tem promessas, né, do Maico estar na presença de Deus, de estar fazendo a obra de Deus. Eu creio, né, e oro por isso. E daí, com isso, né, Deus, ele atendeu, né, o meu pedido sobre a Tati, né, o Maico ainda não, mas eu creio. E Deus, ele viu o fundo do meu coração, que realmente também eu queria, né, que era a casa. E Deus me deu a casa, né. Então, assim, a gente, desde que eu casei com o Jacir, né, desde que eu saí da Frei, eu pagava aluguel, daí depois nós dois pagando aluguel, por anos e anos. E daí, assim, Deus usou a Franciane, né, para ceder, né, o terreno para a gente também, vendeu uma parte lá. E a gente começou a construir, assim, do nada, não tinha como, aos nossos olhos. E a gente começou a construir, e tudo eu colocava diante de Deus, tudo eu fazia campanha. Agora nós vamos precisar do telhado, vamos para a campanha. E Deus deu as telhas todinhas, Deus deu. Então, assim, lá na minha casa, cada detalhe, você vê Deus. Porque assim foi o presente de Deus para nossas vidas. Então hoje, assim, a gente tem a casa, não está, né, totalmente terminada, mas a gente tem a casa, né, eu sei que foi Deus. Então a minha filha está na igreja, né, nós aqui estamos firmes na igreja, graças a Deus. Então esse é o meu testemunho. A irmã cuidou das coisas de Deus e Deus cuidou das coisas da irmã. Isso Sim, é importante. glória a Deus. E a irmã também colocou, né, como a gente sempre fala no podcast, algum versículo que a irmã gosta, então, que toca no coração. Colocou lá em Salmos 37:5, e ele diz assim: entrega ao Senhor o teu caminho e espera nele, e ele mesmo o fará. Gostaria que a irmã comentasse um pouco sobre esse versículo. Então, foi tudo no começo, né? Foi eu entregar meus caminhos ao Senhor, né? E hoje eu estar na presença dele, porque um dia eu entreguei, né, o meu coração, né, para ele. E esse versículo também, ele fala muito, assim, sobre uma situação que aconteceu. Que eu estava, assim, numa situação financeira, assim, nossa, era bem precária mesmo. E eu estava indo resolver essa situação. E quando eu entrei no ônibus, eu vi que tinha duas irmãs de cabelão, saião. Eu pensei assim, eu vou colar nessas irmãs, porque eu sei que Deus vai usar elas para falar comigo, porque eu preciso urgentemente que Deus fale comigo. E quando eu cheguei perto delas, que decepção. Elas só falavam da igreja delas, das irmãs delas lá, e só mal. Daí eu fiquei, né, meu Deus, eu precisando ouvir Deus e elas fofocando. Daí tá. E daí, assim, eu encostei, assim, no ônibus, eu estava no ligeirinho, e eu olhei, assim, para frente e tinha uma moça chorando. E foi bem no comecinho da minha conversão.
eu não sabia versículo, nada assim, sabe? E eu vi aquela moça chorando e o meu coração começou a arder e parece que ia sair pela boca e Deus mandando eu falar com ela e eu não sabia o que falar porque eu ia falar. Eu falei, Deus, eu que estou precisando ouvir, eu vou falar. Daí eu fiquei ali, meu Deus, e chegando na praça Tiradentes e eu tinha que descer e daí assim parece que eu senti um empurrão assim, sabe? Daí eu fui assim na moça e falei assim, entrega o teu caminho no Senhor que Ele vai fazer tudo por você. E daí eu peguei e saí assim, a porta fechou assim, quase nas minhas costas. E quando eu olhei para dentro, ela estava assim, chorando mesmo de soluçar. Então eu nunca mais vi, nem sei quem é, mas eu creio assim que da mesma forma que Deus fez a minha vida, Deus ia fazer na vida dela, porque senão Deus não ia tocar no meu coração, né, não ia fazer com que eu fosse lá. E eu desci do ônibus e fui resolver minha situação. E para a glória de Deus eu resolvi. Eu voltei para casa com o coração aliviado, porque eu resolvi aquela situação. Então esse versículo ele fala muito comigo, muito comigo. Então assim, nós precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor. Porque a partir da hora que a gente entrega o nosso coração, abre, né, as portas do nosso coração, porque Deus é assim, né? Ele bate e Ele espera nós abrir para que Ele possa entrar. E o diabo não, ele vai entrando de qualquer forma, ele entra e arrasa com a pessoa. Mas Deus não, Ele bate na porta e Ele entra, Ele faz morada e Ele transforma a nossa vida. Por isso que esse versículo ele fala muito comigo. Muito importante. Eu tô na igreja há muito tempo antes do Erivelto, mas eu saí por um tempo, né? Eu passei por um período que a Rosana falou ali. E a gente sabe que as turbulências, as tempestades, elas sempre vão vir. As dificuldades, elas vêm para todo mundo, cara. Mas o que esse versículo diz é a base da nossa vitória. Porque se a gente não entrega e não confia, a gente tenta resolver por nossas próprias forças. Sim. E aí a gente começa a errar e começa a querer culpar a Deus pelas nossas escolhas. Então é muito importante que você que está passando por uma dificuldade, você que está por algum problema, que você realmente entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo Ele fará. Tudo Ele fará. Não existe nada impossível para Deus. Amém. Glória a Deus. Então é isso. Teu testemunho foi algo muito marcante. Acredito que muita gente não sabia a metade do que você já passou, do que você já viveu. Até porque a nossa igreja ela aumentou muito. O número de pessoas está muito maior do que era no começo. Acho que nós tínhamos 70 membros, mais ou menos nessa época, 100. Depois ela foi... menos até. Foi bem no comecinho, foi né? bem no com comecinho. 3 anos de igreja. Hoje nós estamos com 340 membros, então assim, a proporção que a nossa igreja tomou na nossa cidade, para a glória de Deus, é muito boa. E esse teu testemunho vai servir para que as pessoas vejam que Deus faz. Deus restaurou o teu casamento, né? Te deu um novo marido, um novo casamento. Jó, né? Como Jó. Deus te deu uma casa. Amém. Deus está restaurando a tua família, teus filhos. E Deus tem muito mais para fazer. E sem falar que você tem essa outra família que está aí nos assistindo, né? Sim. Chegando. Mas isso é bem importante. E a gente gostaria também que você comentasse, né? Dá o seu like, se inscreve no canal. Isso é importante pra gente. Coloca nos comentários, né, alguém que você acha que seria interessante estar aqui participando. Nos dá ideia, nos dá dica. Esse podcast aqui é para levar o nome do Senhor e também trazer essa proximidade com outras pessoas. Como o Rodrigo falou, nossa igreja cresceu, a gente tem a comunhão, mas ao mesmo tempo são várias pessoas e a gente é nesse momento que a gente conhece a história da pessoa, consegue entender um pouco mais e verificar como que a pessoa deu a volta por cima. Então, como está falando no versículo, como falou no testemunho, quando a gente deixa o Senhor tomar as rédeas da nossa vida, quando o Senhor nos ajuda a tomar as decisões e a gente é obediente e faz as coisas, os frutos vêm e acontecem. Então, ali, como o testemunho da irmã, há muitas pessoas hoje no mundo e no Brasil
que sonham em ter sua casa própria e sonham em dar um conforto maior para sua família. E ali a irmã sempre sonhando, e Deus olhou o sonho da irmã e deu uma forma de realizar, né? Então, ao mesmo tempo, a irmã também se doou de coração para ser líder, para desenvolver o seu dom, para desenvolver o dom de outras pessoas, para alcançar outras pessoas ao redor. E a gente não sabe, né? Porque uns plantam, outros regam e outros colhem, né? Então, lá para frente a gente vai entender talvez o que essa sementinha da menina do ônibus, por exemplo, do pessoal do hospital, o que gerou isso na vida daquela pessoa. A gente não vai saber, mas aquela pessoa vai sentir. Assim como você também tem várias lembranças positivas que ocorreram em sua vida. É isso aí. Rô, quer deixar um recado pro pessoal? Participem do grupo Nova Unção. É uma boa deixa, né? Quem quiser participar do grupo Nova Unção, né? Nós estamos abertos aqui para receber vocês, né? A gente recebe, né, de braços abertos todas que vêm, né, nos procurar ou aquelas que a gente procura, né, para participar, né? É uma bênção. Na verdade, a gente é um grupo, mas se torna uma família, né? Uma contando com a outra, uma ajudando a outra, né? Que é o mais importante. Mas aquelas, né, que querem participar, que sejam vós, né? Pode ser qual for a idade, mas tem que ser vó, né? Pode participar junto com a gente, nós estamos aqui, né? Vamos receber você de braços abertos. É isso aí. Galera, Deus não chamou vocês para ficarem parados, então vamos trabalhar na obra. É isso aí, agradecemos a Rosana pela participação, tá? O Erivelton, acertei seu nome! Sempre tem a primeira vez. Por estar aqui com a gente nesse projeto, tá? Ao Lucas que tá ali nas câmeras ali, obrigado Lucas, Deus abençoe. E a mim mesmo, obrigado Rodrigo por você ter vindo, tá? E as minhas meninas que estão sentadinhas ali me esperando. Eu ia falar agora, hoje nós estamos com uma plateia abençoada e tá fazendo toda a diferença na nossa vida. Amém. Essas mulheres são bênçãos e continuem fazendo o que vocês têm feito, em nome de Jesus. Amém? Amém. Galera, é isso aí. Até o próximo podcast. Amém. Espera um pouco. Calma, eu vou lá mudar a câmera e daí eu volto. Som. Boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos aqui com a nossa ilustre irmã Rosana Muniz para participar desse podcast. Obrigada.